Deus seja louvado. Eu irei agora contar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Helena e eu moro no interior do Paraná. Eu estava ouvindo um testemunho deste canal maravilhoso e senti fortemente no meu coração de contar a obra da minha conversão. Querida Irmandade, de forma bastante resumida, infelizmente eu não nasci em um lar cristão, onde meu pai era alcoólatra, e eu e minha irmã muitas das vezes acordávamos com os gritos da minha mãe, pois ele agredia muito ela. E o adversário fazia o que queria naquela casa. Eu digo assim que na minha infância eu vivenciei tudo de ruim que uma criança pode vivenciar. Ali havia idolatria, muita miséria espiritual, miséria de alimentos, faltava tudo naquela casa. Os nossos vizinhos eram crentes da congregação. Horas avante nos fazia convite para ir à congregação, e eu digo assim que quando estamos no mundo parece que estamos dormindo. Não aceitávamos os convites. Meu pai foi ficando bastante enfermo, e eu vivi dessa forma até meus 14 anos de idade, que no ano de 2010 eu estava numa rede social chamada Orkut, e vim a conhecer um rapaz que reside numa cidade onde também reside toda a família da minha mãe. E eu fui conversando com ele numa outra rede social chamada MSN, e nós ficamos conversando por um ano. Deus preparou no final do ano, de uma forma muito especial, um dinheiro que nós não esperávamos. E nós conseguimos fazer uma viagem para minha mãe, fazia tempos que não via a família dela. E eu conheci pessoalmente esse rapaz. Mais para frente, Deus preparou de irmos morar naquela cidade e eu conheci melhor e começamos a namorar. Os pais dele são crentes da congregação, o pai cooperador e a mãe da obra da piedade. Ele também servia a Deus, só que ainda não tinha descido as águas do santo batismo. Nós fomos nos conhecendo e o tempo passou. Os pais deste rapaz, com muita sabedoria, foi me explicando aos poucos essa graça maravilhosa, e até que um determinado dia me chamaram para fazer uma visita. Eu entrei pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Eu ia em outras, bem antes disso, eu ia em outras denominações, até da idolatria, mas não sentia a presença de Deus. Eu entrei e eu observei as irmãs de véu, sentei ao lado do órgão e, de forma bastante resumida, prestei atenção em tudo o que estava acontecendo. Senti algo diferente. E até que foi chamado um hino que diz assim: Sou servo inútil, servo imperfeito. Louvado seja Deus, hino 260. Eu prestei bastante atenção na letra deste hino. Eu fiquei observando e olhando assim e pensando: Senhor, eles servindo a Deus dessa forma são inúteis, e eu, vivendo pela vaidade, na idolatria, o que eu sou? Eu me senti menos do que nada, querida Irmandade. Eu comecei como visita, passei a ser testemunhada, e pela misericórdia de Deus, no ano de 2019, Deus me chamou para descer as águas do Santo Batismo. Um tempo depois, há uns meses, chamou também o meu esposo para descer as águas do Santo Batismo. Louvado seja Deus! E hoje ele toca violino na orquestra, é instrutor de violino e também trabalha para Deus na administração da igreja. Meu servo, o servo de Deus, que é meu sogro hoje, é ancião. E todos nós, graças a Deus, servimos a Deus com muita alegria. Nossa família serve a Deus. O tempo foi passando, querida Irmandade, eu fui subindo os degraus nesta graça maravilhosa, no sentido da fé, pois assim, desde de sempre, eu fui muito caseira, então eu assistia muitos filmes, querida Irmandade, então eu tinha assinatura na Netflix, na Amazon Prime, e eu assistia filmes. Eu sempre, depois que eu batizei, com certeza antes também, eu ia na igreja, só que eu nunca deixei de ir na igreja para assistir a filmes, mas quando eu estava em casa nas horas vagas, eu assistia. E veio acontecendo depois de um determinado tempo. Um dia eu comecei a assistir uma série na Netflix e eu senti muito mal. Senti um mal-estar como se uma mão tivesse apertando o meu pescoço. Eu me senti sufocada. Eu não entendi o que estava ocorrendo. Parei de assistir a série. Continuei assistindo aos filmes, pois eu não tenho televisão na minha casa, só computador. E começou assim, de uma hora para outra o computador desligava, no meio do filme. E como um pai, quando não está satisfeito com o que o filho está assistindo, ele vai e puxa a tomada e desliga tudo de uma vez? Era assim, querida Irmandade, que acontecia. E eu não entendi o que estava acontecendo, eu ia lá, ligava o computador e continuava assistindo o filme da onde tinha parado. Foi acontecendo isso por muito tempo, até que em 2020 eu comentei assim com meu esposo: amor, agora daqui uns dias eu vou entrar de férias e terei bastante tempo para assistir aos filmes.
Comentei isso com ele e uns dias antes das minhas férias, eu, como sempre fazia, à noite assistindo filme, um filme até de romance, querida Irmandade, para a Irmandade entender, repetido, só para passar o tempo. O computador desligou, como vinha fazendo há muito tempo, e eu liguei, como eu também fazia, e continuei assistindo, só que meu coração estava diferente neste dia, e de repente começou uma tempestade. Deus conhece meu coração, eu tinha muito medo de tempestade, louvado seja Deus, Deus tirou esse medo de mim, porque muitas casas que eu tinha morado já tinham sido destelhadas pelas fortes chuvas. E eu desliguei o computador também por medo dos raios que estavam dando muito forte, aquela tempestade bastante pesada, e eu senti no meu coração de orar. A minha mãe estava comigo, eu fui sozinha para o meu quarto, coloquei o meu véu, fiquei de joelhos no escuro e comecei a orar. Aquela tempestade aumentava, querida Irmandade. E eu senti de falar assim: Senhor, nesses 30 dias das minhas férias que estão chegando, Deus, não irei assistir a filmes, eu irei ler a Bíblia, ficar mais perto da tua presença. Querida Irmandade, a chuva foi diminuindo até que parou, o céu ficou totalmente estrelado. Eu fiquei numa virtude tão grande nesta oração, eu chorava bastante, fiquei em oração, e depois eu saí com o olho bastante arregalado, conversar com a minha mãe e contar o que tinha acontecido. Passou-se o tempo, querida Irmandade, eu fiz, nesse período das minhas férias, eu fiz exatamente isso. Eu não assistia nenhum filme e eu fui ler a Bíblia. Teve um dia que eu fiquei o dia quase todo lendo a Bíblia, para tentar entender e ficar mais próximo da presença de Deus. Acontece, querida Irmandade, vou resumir que no dia 22/10/2020, era época de pandemia, não tinha muita Irmandade na igreja, eu entrei e senti algo diferente no meu coração, um coração bastante disparado, e eu sentei no banco e aquilo ia aumentando, querida Irmandade, no meu coração, até que no momento da oração, Deus me deu, querida Irmandade, de orar. E eu orei uma oração bem pequena, mas com muita sinceridade. Eu falei: Meu Deus, ganhei um dom. Deus me deu o dom da oração. Eu fiquei tão feliz com aquilo, querida Irmandade. Eu voltei para casa muito feliz. E parte desse período, porque uma obediência leva a outra obediência. Eu eu usava, querida Irmandade, calça para ir trabalhar e é de sair vestido para a igreja. Só que eu sentia assim de nunca mais usar calça, só vestido e saia. Então, eu também, querida Irmandade, eu passava rímel, passava sombra para intensificar a cor das sobrancelhas, passava batom. E, eu, e nesse período, querida Irmandade, foi uma coisa próxima a outra que foi ocorrendo. Eu senti de abrir minhas gavetas e doar minhas maquiagens. E agora, até por esses dias, eu tinha uma coisinha ou outra que tinha ficado, eu não usava mais, mas tinha ficado na minha gaveta. E eu senti de jogar fora, porque pecado você não passa ele pra frente, querida Irmandade, você tem que cortar pela raiz. Então eu joguei tudo fora. Pra querida Irmandade entender como Deus tirou a vaidade do meu coração, ficou um pincel ali de maquiagem, de base, e eu peguei, eu estava precisando num dia pintar, nós estávamos pintando a nossa casa e precisava de um pincel pequeno para fazer um acabamento, e eu pintei com esse pincel, querido Irmandade, com tinta de parede de casa mesmo, porque para a Irmandade entender como Deus tirou totalmente a vaidade do meu coração, louvado seja Deus. E foi passando o tempo, querido Irmandade, pela misericórdia de Deus, Deus me selou com a promessa no dia 1/1/2022. Então eu penso assim que a gente deixa as coisas desse mundo e ganha coisas do céu. E isso não tem preço, querida Irmandade. Eu sinto de dizer assim que essas Netflix, essas coisas. Eu tenho 26 anos, querida Irmandade, eu não tenho Instagram. Eu sinto te contar essa obra, talvez toque no coração de algum moço, de alguma moça, que essas coisas chegam de forma tão sorrateira dentro das nossas casas que nós não nos damos conta que isso está nos tirando nossa comunhão. E nós temos que entender assim que a doutrina não se atualiza, que moça e moça. E querida Irmandade também, servos que estão ouvindo esse testemunho, nós temos que entender que Deus não se adapta a nós, é nós que temos que nos adaptar a Ele todos os dias na nossa vida. A doutrina não muda, ela está aí para ser seguida. Nós temos que, de valor em valor, de pouquinho em pouquinho, e servindo a Deus e nos autocorrigindo todos os dias, porque Deus merece todo o nosso esforço. Eu falo assim que nem se nós se esforçarmos todos os dias da nossa vida, ainda será suficiente, querida Irmandade, para pagar o que Jesus Cristo fez por nós no madeiro da cruz. Porque eu ouvi esse dia num testemunho, e eu ouvi também, querida Irmandade, na palavra, na verdade, querida Irmandade, eu ouvi assim, o servo de Deus, pela guia do Espírito Santo, disse assim, que o mundo, ele é como
Um dia de muito calor que você olha no asfalto de longe, parece que tem água, mas quando você chega lá, você se dá conta que era só uma miragem. Porque eu sinto de dizer para um moço, para uma moça que ouvir esse testemunho assim, não deixe as coisas desse mundo, não deixe as coisas de Deus para servir o mundo. Não faça isso, porque eu vim de lá e lá não tem nada. O mundo ele parece que tem algo, ele te atrai com uma coisa momentânea e quando você percorre o caminho e chega lá, vê que percorreu todo um percurso para chegar ao nada porque não tem nada, eu vim de lá, não tem nada, porque nós passamos aflição também sendo crente, mas na hora da nossa aflição nós temos a quem recorrer, nós vamos ao pé do Senhor, sentimos a tua presença e Ele deixa mais leve o nosso fardo e no mundo não tem nada, tudo só piora. Então eu sinto de dizer, se você pensou em algum momento desviar o caminho, não faça isso, não vale a pena. Eu queria muito ter servido a Deus desde sempre na minha vida, mas Deus tem o caminho certo, Ele sabe de todas as coisas. Deus vem fazendo uma grande obra na minha vida, eu estou me dedicando mais a Deus, estou estudando para ser organista, Deus me libertou da crise de ansiedade, Deus me livrou da morte, Deus tem feito muitas obras na minha vida, querida Irmandade, mas eu, numa hora, outra hora, Deus preparar eu conto para a querida Irmandade, pois horas avante Deus tem me trazido este testemunho específico para passar para a querida Irmandade. Eu rogo orações de todos, porque nas minhas orações não esquecerei de nenhum de vós. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado.